Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Neste vídeo vamos trazer alguns comentários relacionados ao método de estudo que utilizamos na interpretação dos dias em Gênesis 1, que tem como objetivo discutir ideias, avançar no estudo da Escritura e fortalecer a igreja. O comentário que vamos tratar hoje tem mais ou menos um ano e pode ser encontrado no YouTube sob o título Houve Tarde e Manhã, série Origens, Gênesis 1 e 2. Eis então o que diz o preletor. Passaram-se tarde e manhã, que Deus ilumine a sua palavra. Olha só, uma das coisas mais estranhas quando a gente está lendo é esse negócio de passou a tarde e manhã, porque para nós, na nossa cronologia, se passa manhã e tarde. Né? Por que se passa tarde e manhã? Se a gente olhar no primeiro dia com cuidado, a gente já vai perceber. Depois de um dia, o negócio fica tarde e fica como se fosse o pôr do sol. E depois anoitece, depois tem o amanhecer do sol e esse passa um dia. Então, o que ele está dizendo é, depois desse primeiro dia de criação com sol, escureceu, nada se aconteceu, amanheceu, e a gente passou o primeiro dia e vai entrar no segundo dia. É simples assim o que ele está falando. Se hoje nós percebemos que os dias passam mostrando primeiro a manhã e depois a tarde, por que na primeira semana se diz que primeiro passou a tarde e depois passou a manhã? Essa característica é a causa da nossa reflexão sobre os dias da primeira semana e o motivo de estarmos aqui falando sobre eles. Já no primeiro dia, o texto nos apresenta os principais segmentos do dia: a claridade, luz, a escuridão, trevas, noite, e a tarde e a manhã. Resta verificar em que sequência esses segmentos devem ser ordenados. E Calvino parece trazer um bom ponto de partida ao dizer: sabemos que as trevas eram anteriores ao tempo. Quando Deus acrescentou a luz, isso foi para encerrar o dia. Essa afirmação de Calvino parece simples, direta e definitiva. Se não vejamos. O versículo 2 informa que, ainda quando a terra era sem forma e vazia, as trevas já existiam e cobriam a face do abismo. No versículo 3, a luz é criada. No versículo 4, a luz é separada das trevas. E no versículo 5, a luz é chamada dia e as trevas noite. Ou seja, na primeira semana, os dias foram contados já a partir do primeiro dia, na sequência noite-dia. Muito bem. Resolvido que o primeiro dia dual deve ser contado na sequência noite e dia, se reconhece que as trevas existentes antes da luz foram a primeira noite e o surgimento inaugural da luz, o primeiro dia diamétrico. Resta-nos avaliar agora como cursou a primeira vigência da luz, ou primeiro dia diamétrico, e como entender o papel da tarde e manhã nesse primeiro dia. Considerando que tarde e manhã se relacionam com os períodos crepusculares, contados em relação ao sol, temos que retirar dos crepúsculos sua referência ao sol, para que esses termos possam ser aplicados também nos primeiros 3 dias, que existiram sem sol. Ou seja, ao invés de chamarmos o crepúsculo da manhã como luz que se viu no firmamento antes do aparecimento do sol, e o crepúsculo da tarde como luz que permanece no firmamento depois do desaparecimento do sol, melhor seria definirmos os crepúsculos como a luz visível no firmamento sem a visão do sol, ou simplesmente luz sem sol no firmamento. Desta forma, se poderá chamar de crepúsculos tanto a luz dos primeiros 3 dias, sem sol, como a luz que vemos hoje, sem sol visível. Continuando então, vimos com Calvino que a primeira noite foram as trevas que existiram antes da luz. E vimos também que a luz do primeiro dia, porque não havia sol para delimitar os crepúsculos, tal como vemos hoje nas pontas do dia, cursou inteiramente crepuscular. E assim, temos 2 tipos de noite em relação ao primeiro dia luz. A primeira, que foram as trevas que existiram antes da luz, e a segunda, que sucedeu o primeiro dia luz. Resta-nos verificar agora em que local do dia ou da noite teriam cursado a tarde e a manhã. Já vimos que imaginar a sequência manhã e tarde para o dia diamétrico, como estamos habituados hoje, não procede, pois o texto coloca a tarde antes da manhã. Outra opção seria colocar a tarde relacionada com a primeira noite, o que também não faz sentido, já que essa escuridão ou trevas que precedeu a luz recebeu o nome de noite. E não apenas isso, se colocarmos a tarde relacionada à noite que precedeu a luz, o primeiro dia ficaria sem tarde. Resta-nos então aplicar ao dia criativo a maneira hebraica de contar os dias.
entendendo a tarde como o final do primeiro dia, seguida pela noite, que por sua vez precederia o surgimento da manhã. Mas essa maneira hebraica de contar os dias não pode ser aplicada aos dias da primeira semana, por várias razões. Se não, vejamos. Essa noite, vindo depois da primeira tarde, não pertence mais ao primeiro dia, porque a noite do primeiro dia foram as trevas que existiram antes da luz. Assim, essa noite que viria depois da primeira tarde deve ser contada no segundo dia. E sendo essa noite do segundo dia, temos alguns problemas, já que a manhã do verso 5 também não seria contada no primeiro dia, por ter vindo depois da segunda noite. E se a manhã do verso 5 for do segundo dia, o primeiro dia ficaria sem manhã. E ainda mais sério que isso, o primeiro dia só seria completado com a tarde descrita no versículo 8. Ou seja, o dia-luz, objeto da criação do primeiro dia, só existiria de fato no segundo dia. Assim, a única opção pertinente é realmente assumirmos a tarde como o primeiro segmento do dia e manhã como o segundo segmento do dia. Dessa forma, a primeira noite precede o primeiro surgimento da luz e a tarde pode ser citada antes da manhã. De maneira que no primeiro dia, o primeiro pardual teria as trevas antecedendo a luz do dia diamétrico, que por sua vez cursa inteiramente crepuscular, porque o sol ainda não era presente no firmamento, com o primeiro segmento da tarde com luz crescente e um segundo segmento manhã de luz decrescente. Mas isso denota um dia completamente diferente desse que conhecemos hoje, em que a manhã vem antes da tarde. Sim, isso mesmo. Mas isso seria bíblico? Provavelmente sim, já que essa interpretação respeita integralmente ao texto. E mais, o profeta Zacarias descreve a existência de um dia completamente diferente desse que nos é familiar, que lembra a luz do primeiro dia, em que a tarde aparece de alguma forma com luz mais forte, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo, a partir de outro comentário do YouTube, com foco no perfil do tempo da primeira semana. Você também pode acessar outros vídeos de nosso canal com exposições mais detalhadas sobre o tema. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.